Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É com muita alegria que iniciamos mais um momento de reflexões da nossa reforma íntima, que vem como um estudo, que traz para nós a necessidade de nos auto-observar e de olhar um pouquinho para dentro e perceber, as nossas qualidades e os nossos pontos a serem melhorados. Hoje vamos ter o tema Lei do Trabalho, com os nossos amigos Karina Sinquete e Edmilson Marmo. E eu vou fazer uma leitura inicial para que a gente possa começar as atividades e logo em seguida farei a prece. Leitura de hoje do livro Tem de Bom Ânimo, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Carlos Bacelli, por espíritos diversos. Hoje, o espírito que ditou essa mensagem que eu vou ler hoje é Emmanuel e chama-se O que os Outros Fazem. A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho. E, se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete. Fácil deduzir que não nos é lícito fugir da ação nobilitante, em benefício de nós mesmos, mas não nos cabe impor pareceres nas decisões alheias, que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e responsabilidade para nós. O que a reflexão traz para nós? Um apontamento muito importante de Emmanuel. A necessidade da gente saber que cada um toma suas decisões de acordo com o que lhe cabe, o que é fruto da sua vivência e da sua bagagem, como espírito. Muitas vezes a gente espera, certos comportamentos das pessoas e isso só nos causa sofrimento, porque cada um vai agir de acordo com o que acha, que é certo e o que tem capacidade de decidir naquele momento, o que dá conta. Então, Emmanuel vem trazer essa dica muito importante para nós, que é importante responsabilidade para nós, e aceitação das escolhas dos outros para os outros. Que a gente se responsabilize mais, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, não deixando sempre para o outro, o outro me chateou, o outro me magoou. Sim, ele pode ter feito algo que te chateou e que te magoou, mas deixar isso habitar o nosso coração é uma tarefa nossa. A gente que tem que permitir que isso nos afete. Não é uma tarefa fácil, de se realizar, mas é uma tarefa necessária se a gente quiser viver tranquilo, em paz. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial, para a gente poder entrar, no bate-papo de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos. Quem se sentir à vontade, não é uma obrigação, não é um ritual, mas um momento em que nós abrimos o nosso coração a essa conexão com o mundo superior, com os nossos mentores, com o divino. E nós pedimos o amparo da espiritualidade maior em todas as decisões de nossas vidas, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos em que nós não conseguimos encontrar a resposta para as situações. Que nesses momentos o Evangelho de Jesus, o amor puro e as palavras do Mestre possam nos auxiliar, possam ser para nós um livro-guia que nos mostra o caminho, que nos mostra o sentido a ser seguido. Pedimos aos bons espíritos também que amparem
mais um estudo de nossa casa. Que cada um que assiste essa palestra possa receber os bons fluidos emanados por essa conversa em torno das palavras do Evangelho e em torno do amor. Que assim seja. Tenhamos todos uma ótima noite e que Jesus nos acompanhe. Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, hoje, no nosso estudo da Reforma Íntima, nós vamos trabalhar um tema muito importante para a nossa vida diária, que trata da lei do trabalho. Trabalho que é algo relevante e essencial na nossa vida. Basta ver que nós passamos 8 horas do nosso dia no trabalho. Então, nós trabalhamos na época onde o nosso organismo está mais forte, nos melhores anos da nossa vida, 8 horas por dia. Então, 1/3 do nosso dia a gente passa no trabalho nos dias normais da semana. E se vocês pararem para pensar, são as melhores horas, as horas mais produtivas, porque nós passamos 8 horas dormindo, em média. 8 horas trabalhando, e as outras 8 horas que sobram é um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho à noite. Então, onde estão as melhores horas conjugadas? É durante o trabalho. Então, o trabalho é muito importante por vários aspectos. E hoje nós vamos conversar a respeito do trabalho e também considerando as questões espirituais, os ensinamentos que os espíritos trouxeram para Allan Kardec e, consequentemente, para todos nós. Esse estudo foi preparado, esses slides, essa sequência de ideias, pela Karina Sinquete, a minha esposa, e por questões profissionais ela não pôde finalizar a apresentação. Como é um tema que a gente conversa bastante, e eu auxiliei na elaboração desses slides, então eu fiquei à vontade para conduzir. Então a gente poderia dizer que esse trabalho é um trabalho a duas mãos, né? Apesar que eu estou aqui apresentando, a estrutura foi criada pela Karina. Então, digamos assim, é como se ela estivesse presente no vídeo neste momento. Então nós vamos também prestar homenagem à Karina, dando o devido crédito à parte desse estudo. A minha parte ficou mais tranquila, é só encaminhar aquilo que ela mesma já preparou e a gente conversou a respeito. Então vamos lá. Sobre a lei do trabalho. Lembrar que a palavra trabalho, ela vem de uma palavra de tripalium, que quer dizer que era um aparelho que se colocava nos escravos para prendê-lo, coloca também nos animais, né, de 3 paus, em cima da canga, acima dos ombros. E, portanto, o trabalho, principalmente no passado, era algo atribuído a castigo, geralmente a escravos ou animais, né? Então, esse sentimento de que trabalhar é doloroso, é um castigo, é algo ruim, é uma tortura, ele vem do nosso passado e está no nosso inconsciente. Então, a gente acaba tendo essa sensação de que nós estamos indo para o trabalho para fazer algo pesado, né? Algo sofrido, algo injusto, né? Algo imposto, algo que vem de fora, que a gente não quer fazer isso, a gente quer usufruir dos benefícios, mas não quer se expor ao trabalho, porque aquilo, na verdade, é um castigo, não é uma coisa, não é um mérito, não é um merecimento, não é um prêmio, é, na verdade, algo ruim. Então, esse sentimento, muitos de nós manifestam. E, às vezes, até aquelas pessoas que gostam do trabalho, em muitos momentos da vida, ficam com essa sensação de que o trabalho é algo ruim, né? Então, aquela coisa assim de que você está feliz na sexta-feira, hoje é sexta-feira, porque é o dia que é o último dia do trabalho da semana. Então, eu vou para o final de semana, onde eu vou curtir o descanso, eu vou para o clube, eu vou passear, eu vou caminhar, eu vou fazer outras atividades, o que é importante aqui, daqui a pouco nós vamos discutir um pouco sobre isso, mas fica aquela sensação de que agora sim me livrei do castigo.
E aí vai chegando o domingo, no final da tarde, a pessoa já vai ficando angustiada porque na segunda ela tem que voltar ao trabalho. Então, quinta, sexta-feira passam a ser os dias mais interessantes no período de trabalho, porque vai chegando próximo ao final de semana onde a gente não vai trabalhar. E no final de domingo já começa a dar aquela sensação de tristeza, porque no dia seguinte nós vamos trabalhar. Então isso vem muito dessa visão que o trabalho tinha no passado, até a origem da palavra, né? Como algo de tortura, algo de um castigo, algo que a gente faz não porque a gente quer, ou que a gente gosta, ou que a gente acha importante, mas porque alguém nos obriga. Então, essas questões do trabalho, apesar dessa visão, muitas vezes, de castigo, ela não é condizente com os ensinamentos que a gente recebe da espiritualidade. Porque o trabalho, ele produz no homem um processo de crescimento intelecto-moral, principalmente intelectual. O trabalho é a forma como a gente desenvolve a nossa inteligência, a gente ocupa o nosso tempo. Então mesmo, você fala, mas o meu trabalho é muito simples, eu às vezes estou no balcão atendendo alguém, mas você está lidando com as pessoas, você está aprendendo a se comportar, a agir de forma educada. Né? Ou então, por exemplo, a pessoa fala assim, mas o meu trabalho, eu sou contador, eu fico direto, eu trabalho no escritório, fico direto naquele espaço, mas eu estou pensando em soluções, eu estou tentando resolver problemas que surgem na empresa, e assim a gente poderia citar várias outras situações de trabalho que às vezes a pessoa acha que não está crescendo. A gente fala, mas se eu fosse professor, eu estaria aprendendo conhecimentos novos e tal, e não é verdade. Todo trabalho traz para o homem algum desenvolvimento, principalmente intelectual. E tem aqueles trabalhos também que desenvolvem até aspectos físicos, mas desenvolvem interação na sociedade, com as pessoas. Você tem que lidar com várias pessoas no ambiente de trabalho, e isso é um aprendizado constante. Quer dizer, você muitas vezes não selecionou aquele grupo e tem que lidar com aquela situação de conviver com uma pessoa que às vezes é difícil, com um chefe muitas vezes exigente, ou com um subalterno, alguém que está sobre a sua responsabilidade, que não cumpre as suas obrigações, e você tem que lidar com aquela situação. Então esse processo de aprender a lidar com as pessoas e muitas vezes resolver problemas que surgem na sua área é um processo de crescimento. Então o trabalho tem isso. E quando a gente encara o trabalho dessa forma, e é dessa forma que a doutrina, ou melhor, que os espíritos nos trouxeram, a gente vai percebendo que o trabalho, a gente tem muito ganho com o trabalho. É importante trabalhar. Não simplesmente para pagar as contas no final do mês, na hora que a gente recebe o salário, mas para que a gente cresça. E vendo esse ganho independente do salário, da recompensa, então a gente começa a valorizar. Porque o valor da hora, o verdadeiro valor da hora, não depende do quanto a gente ganha, mas da qualidade que a gente fez. Então tem pessoas que estão na empresa, você pega dois profissionais que ganham a mesma coisa, um às vezes parece que empurra, faz o mínimo necessário até para não ser mandado embora. E o outro não faz mais. E ele não é para bajular o chefe, é porque se sente bem naquilo, é porque acha que aquilo é importante. Então a gente tem que refletir também como está o nosso comportamento no ambiente de trabalho. Por que eu estou trabalhando? E como estou trabalhando? Como eu vou para o trabalho? Como eu vejo o meu ambiente de trabalho? Isso é muito importante. No Espiritismo, e isso está lá no Livro dos Espíritos, o trabalho é toda ocupação útil e faz parte do rol das leis morais, como a gente estava comentando. É por meio do trabalho que a gente forja, que a gente cria esse progresso, como eu fiz uma síntese agora há pouco. É interessante quando os Espíritos falam que toda ocupação útil é trabalho. Aí é interessante, por quê? Porque às vezes a gente enxerga o trabalho só aquilo que a gente vai, aquela empresa que nos contratou, aquele trabalho formal que a gente recebe no final do mês, né? Que é a origem do dinheiro ou do rendimento que dá o nosso sustento. Mas os Espíritos falam que toda ocupação útil. E é curioso isso, né? Porque tem pessoas, por exemplo, tem grandes artistas, cantores, músicos, pintores, que fazem daquela arte o seu trabalho formal. Né? Então a pessoa é música. Então ela toca em bailes, ela toca numa orquestra, e por aquele serviço, ela tem que ensaiar muito,
mais do que a gente que às vezes gosta de algum instrumento e toca por lazer, por diversão ou para descontração. Essa pessoa trabalha naquilo, então ela não pode errar, então ela tem que treinar as músicas várias vezes. Então às vezes um artista que escreveu uma música, a gente acha que ele vai lá e faz sem muita preocupação, porque ele aparece descontraído no palco, e na verdade aquilo é ensaiado várias vezes, para que aquilo fique automático. Então é exaustivo, não é só aquele momento do show ou da apresentação. Um pintor, por exemplo, que muitas vezes tem que abrir mão muitas vezes da sua arte, porque ele tem que fazer aquilo de forma repetitiva, muitas vezes vamos pintar o mesmo quadro, então às vezes ele não está nem com aquele momento de inspiração, mas ele tem que usar a técnica para substituir aquele prazer que às vezes naquele momento ele não está sentindo, como ele poderia fazer num outro momento de relaxamento. Então é curioso, né? Porque eu posso, por exemplo, eu gosto de tocar um instrumento, eu gosto de estudar música, mas isso é o meu lazer. Não vejo isso como trabalho. É uma coisa útil, mas eu não vejo. Por quê? Porque não é aí que eu ganho o meu sustento. E tenho até prazer de tocar perto para alguém próximo, tocar com alguém, porque naquele momento aquilo está me dando prazer. Enquanto que o outro faz a mesma coisa para receber um salário. Então, qual que é a diferença, né? Se os dois estão fazendo a mesma coisa. E aí você pode falar, mas ele treinou mais. Não, mas às vezes você gosta tanto que você treina todos os dias, etc. Qual é a diferença? Então os espíritos não vão separar por salário, por formalismo. Eles vão dizer que toda ocupação útil é trabalho. E isso é muito importante para a gente. Isso já começa a mudar essa concepção de carga, né? É fazer algo útil, é ocupar o seu tempo. Se você está fazendo isso, você está trabalhando. E quantas vezes a gente ocupa o nosso tempo com coisas boas e nos traz bem, e nos traz felicidade? Por exemplo, um revisor gramatical, uma pessoa, um bacharel em letras, ou mesmo um professor de letras, ele tem que ler muito, né, para corrigir trabalhos, para revisar um livro. Enquanto que outra pessoa lê um livro, um romance, pelo prazer. Quantos romances espíritas que a gente comenta aqui e adora, mas tem pessoas que fazem aquele trabalho de revisão profissionalmente. Então vamos até usar essa palavra profissional, né? Ele ganha pelaquela ação, sendo que muitas vezes outros fazem aquela mesma ação de forma voluntária ou pelo prazer que aquela ação produz. Então a gente precisa separar isso, mas os dois estão trabalhando. Então a gente fala assim, mas o meu é lazer. Não, é um trabalho também, segundo a explicação que os espíritos deram a Allan Kardec. E os espíritos ainda vão mais, eles vão dizer que o trabalho é ao mesmo tempo uma expiação, né? E expiação não é só porque eu estou pagando, estou passando, não, expiação no sentido que estamos na Terra, somos de certa forma forçados. Então nós não estamos num regime de escravidão, mas a necessidade de estar vivo, de manter o corpo, muitas vezes eu falei do sábado, do domingo, né, da segunda-feira e da sexta, né, desses sentimentos que a gente tem muitas vezes, de que vai chegando na sexta-feira, bom, então vou descansar. E a gente vai chegando no domingo, vai ficando angustiado porque vai ter que trabalhar. Então, esse sentimento de que eu tenho que fazer algo que não tem muitas opções, quer dizer, eu não posso ficar faltando trabalho só porque eu estou cansado, porque eu vou perder o trabalho profissional. Enquanto que uma pessoa que às vezes faz aquilo por prazer, estuda por prazer, ou faz aquela ação por prazer, ele faz sem que ninguém precise mandar, porque aquilo ele gosta. Mas essa ação, essa situação de ter que ir fazer profissionalmente, por mais que às vezes que você gosta, tem aquele dia que você está cansado, tem aquele dia que você não está tão bem fisicamente, muitas vezes a gente trabalha doente, né, com algum problema de saúde. Então isso é uma expiação nesse sentido, que a vida nos impõe isso, porque é um processo de crescimento, porque há uma necessidade de nos manter, está amarrado com a outra lei, que é a lei de conservação. Então eu preciso me conservar. Antigamente eu tinha que sair, o ser humano saía para caçar, e tinha que caçar, porque se ele não caçasse, ou plantar, né, para colher frutos, se ele não fizesse isso, ele morria de fome. Então aí a sociedade cresce, evolui, intelecto, moral, né? E aí a ideia de trabalho se amplia, mas de qualquer forma, às vezes você fala, eu não estou saindo para caçar, mas eu estou saindo para receber o dinheiro para depois ir no supermercado comprar, né, o alimento. Então é uma cadeia mais complexa. Então ela é uma expressão nesse sentido, mas é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Então todo desafio que surge no trabalho é um desafio que nos desenvolve intelectualmente. E é um crescimento para a eternidade.
né? Aí a pessoa fala assim, quando eu aposentar não vou fazer mais nada. E morre. Porque, na verdade, a gente tem que ocupar o nosso tempo. Então, muitas vezes, a gente está realmente cansado daquela sequência de anos fazendo aquela função. Então, nada contra a aposentadoria é justa. O livro dos Espíritos fala isso. A gente chega a uma idade que a gente tem que realmente descansar, porque o limite do trabalho limita as nossas forças. Chega numa certa idade, a gente não tem mais aquela energia que tínhamos quando éramos mais jovens. Não tem problema. A gente vai fazer outra ação, né? Vai fazer algo que a gente sempre teve vontade, vai estudar, vai ajudar alguém, vai ser um instrutor, um orientador, às vezes vai dar consultoria naquela área que você foi tão bom, né? Para um jovem que está começando. Então você tem muitas opções para continuar se sentindo útil, e isso vai nos desenvolvendo. Até porque o trabalho hoje, na mesma função, é diferente do trabalho de 10 anos atrás, né? Eu falei agora há pouco da contabilidade, né? Meu pai é contador, e eu lembro quando ele instalou o computador, a mudança que foi no escritório, isso na década de 80. Mas hoje ainda é muito mais cheio de recursos, e é muito diferente do que era datilografado, ou mesmo no computador era digitado. Hoje você nem imprime mais documento, você manda pela internet para os órgãos de fiscalização. É uma dinâmica totalmente nova. Então, por mais que você tenha aquela base de conhecimento, você cresce e você evolui. Por quê? Porque os mecanismos são diferentes, a vida está diferente. Veja esse ano com a pandemia. Quanto crescimento intelectual, apesar do medo, apesar de todo o problema, né? Mas sempre tem um outro lado que a gente tem que olhar, porque Deus não ia permitir que isso acontecesse na sociedade se não fosse para trazer algum benefício coletivo. Mas quantas pessoas, eu conheço professores, colegas de trabalho, que tinham uma verdadeira resistência, para não usar uma palavra até mais dura, com o ensino à distância. É claro que esse mecanismo de ensino à distância, não vamos entrar nessa discussão, mas só para não perder o exemplo, é claro que esse mecanismo de ensino à distância, nós fomos forçados pelas circunstâncias da pandemia, é diferente de um curso realmente à distância, que foi preparado, que tem todo um processo de avaliação, etc. Mas, de qualquer forma, já quebrou o paradigma. As pessoas já teve que aprender a fazer um vídeo, teve que preparar uma aula diferente. A pessoa estava acomodada, muitas vezes, passando no quadro anos e anos, copiando fichas ou resumos que ela tinha anos e anos, principalmente matéria que é muito de fundamento, que não muda muito ao longo do tempo, que é base, é ciência. A pessoa passava no quadro, chegou um ponto que tinha memorizado tanto que já ia colocando... Mas era aquela coisa. Então gastava-se um tempo da aula passando no quadro, um tempo da aula os alunos copiando, para gastar ali metade da aula ou menos para comentar aquilo, onde parte da aula foi copiada. Hoje isso mudou. Aliás, já vem mudando há muito tempo, mas algumas pessoas tinham resistência e agora foram obrigados. Então, é um processo, mesmo quando você faz o mesmo trabalho, você tem a oportunidade de aprender e de crescer. Então, os espíritos vão dizer que o trabalho é sim uma lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e o gozo. É claro, o trabalho hoje tem um alcance muito maior, porque hoje a gente precisa de mais recurso para sobreviver. A gente poderia entrar de uma discussão que não é o contexto, mas que a resposta conecta do necessário e do supérfluo, né? Mas o que é necessário hoje já foi supérfluo antes. Você consegue ir para uma ilha deserta e ficar sem celular? Sim, consegue. Mas não faz mais parte da dinâmica do aprendizado do planeta. Então você precisa de uma internet, de uma conexão. Veja o que nós estamos fazendo, estudando na doutrina, mesmo à distância. Então você precisa, já não é uma coisa mais de supérfluo. A gente pode até discutir, esse celular é o melhor, e às vezes entra naquele consumismo de trocar, às vezes sem necessidade, mas não é disso que se trata. A sociedade cresce na sua complexidade e situações que no passado não eram importantes, hoje são. Mas é uma lei natural. A Karina deixou aqui uma historinha que eu gosto muito, né, e que você já deve ter ouvido contar no centro, em várias oportunidades. Eu vou simplificar, não vou ler o texto, daquele sábio que estava na floresta, né, com o seu discípulo, e eles viram uma casa, com um casal que morava com 3 filhos, e lá a vida era meio devagar, sem muito recurso,
a cerca não estava bem, a horta não estava bem capinada, aquele certo falta de capricho. E eles que não foram lá ver como é que eles sobreviviam. E o dono da casa falou, não, aqui a gente não tem muito recurso, a gente é muito pobre, a gente tem só... Como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês vivem daqui? A gente vive daquela vaquinha ali. Aquela vaquinha ela é a nossa sobrevivência, ela é nossa heroína. Porque a gente vai dar o alimento para ela, né, ela se alimenta no pasto mesmo, aí a gente tira o leite de manhã, separa para nós aquilo que a gente vai consumir, depois faz um queijo ou leva lá para a cidade, vende, e aí troca por outros mantimentos. E aí essa história é um pouco assim, quer dizer, aquela família vivia em função daquela vaquinha, tudo para eles, tudo que eles precisavam, a vaquinha oferecia, né, direto ou indiretamente. Quando eles estavam saindo, o mestre, né, o sábio, pede para o seu discípulo pegar a vaquinha e empurrá-lo no precipício. Olha que triste essa história, né? Que é radical. Mas é mais pelo fundo moral da história. E o discípulo fica muito... começa a se sentir mal, porque ele sempre admirou o mestre. E com o passar do tempo, ele foi perdendo aquele encanto. Porque como é que ele faz isso? Ele acabou com a família. Provavelmente a família sofreu, provavelmente a família deve ter morrido. Aqui a história conta que quando eles voltaram, mas eu tenho uma outra versão também que fala quando que os discípulos ficou com tanto remorso que se separou do mestre, voltou para ajudar algum tempo depois, né? E quando ele chegou lá, né, aquela chácara, aquele sítio estava muito melhor. Então ele ficou com mais remorso ainda na hora que ele viu aquilo. Ele falou, eles tiveram que vender, tiveram que ir embora. E quando ele chega lá, era a mesma família, né, numa situação bem melhor. E aí pergunta, mas o que aconteceu? Aí fala, não sei. Próximo, quando vocês passaram, você passou com o seu mestre aqui, aconteceu uma tragédia, a nossa vaquinha caiu, né, ela sumiu, a gente foi atrás, quando a gente viu, ela tinha caído no precipício. E a gente ficou numa situação difícil, porque ela era o nosso sustento. Então, mas aí a gente teve que correr atrás, a gente pegou um restinho de leite que a gente tinha, uma reserva, fomos lá na cidade, trocamos por semente, começamos a mexer e aí abrimos outras possibilidades. Então, muitas vezes também tem essa questão. Aqui, a gente percebeu um outro lado que tem a ver com o trabalho, que é o lado de acomodar. Às vezes a pessoa está infeliz com o trabalho, mas ela também não faz nada para melhorar. Ela não enxerga o trabalho como uma coisa positiva, então ela toca a vida de qualquer jeito. É até interessante isso, porque eu me lembro, eu trabalhava numa outra instituição, antes de vir para Itajubá, já há vários anos, e lá, por exemplo, o pessoal, os funcionários terminavam o turno tipo 5 horas, 15 para 5, às vezes até mais. Tinha onde o pessoal tinha que bater o ponto, e daí tinha como se fosse uma mini praça. Eles saíam num lugar, num jardim de inverno, vamos colocar assim. Eles já começavam 15 para 5, sendo que eles estavam lá esperando, porque se eles batessem o ponto antes, né, passasse o cartão, o ponto lá de cartão antes da hora, era descontado em faltas e minutos. Então eles ficavam lá esperando da hora para passar o cartão. Ou seja, 15 minutos batendo papo. Não que a pessoa não possa bater papo, mas só para vocês refletirem que ele ganhava até 5 horas. Mas 15 para 5. E se 15 para 5 estava ali pronto para bater o cartão, é porque já tinha parado o serviço muito antes. Já estava enrolando antes. Né? E aí a pessoa reclama do salário, reclama que não ganha bem. Mas qual é a verdadeira qualidade da hora? André Luiz, no livro Nosso Lar, vai falar para a gente do bônus hora. E vai falar do valor real da hora. Porque o valor extrínseco, aquilo que a gente ganha, está registrado. Eu ganho isso, você ganha aquilo. Ou nós ganhamos a mesma coisa. Mas o valor de aproveitamento real da hora, isso é do interior de cada um. Então, como nós dissemos, o trabalho é uma lei da natureza, é uma necessidade. Né? E a gente precisa desenvolver isso. E a gente poderia considerar, então, o trabalho como 3, sobre o aspecto material, moral e espiritual. Né? O trabalho em tese para ser, isso é Martins Peral, o professor Martins Peral comentando, eu vou até ler esse trecho que é interessante. O trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura sobre 3 aspectos principais, material, espiritual e moral. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família,
que Deus lhe confiou para com a sociedade que participa. A dinâmica, por que eu estou trabalhando, onde, o que eu contribuo naquele contexto, eu recebo salário, isso faz com que eu me permita sustentar a minha família e tal. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Então, por exemplo, quantas vezes a gente faz uma oração para alguém que está precisando, nós nos reunimos em dias específicos aqui no centro, mas as pessoas na religião, que é um trabalho. Né? Por mais que a gente faça isso em louvor, em agradecimento à espiritualidade superior, a Deus, mas ainda é um trabalho, é uma ação contínua que nós fazemos. E no campo da atividade moral, lutará simultaneamente para adquirir qualidades elevadas, se for o caso, por sublimiar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então, na parte moral, é a hora que você auxilia alguém dentro do trabalho, dá uma chance, dá uma oportunidade, auxilia o outro a fazer o trabalho. Muitas vezes abre mão de receber o mérito de uma ação, porque sabe que o outro precisa. Então, isso também é um desenvolvimento moral. Joana de Anjos vai dizer para nós que o trabalho é sempre vínculo de renovação. É um processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva. E aí, com isso, eleva a humanidade. E aí ela vai nos dar alguns conselhos. Sejam quais forem as nossas possibilidades sociais ou econômicas, a gente deve trabalhar. Então não é porque eu estou rico, que eu tenho uma condição financeira tranquila, que eu devo me acomodar. De novo, é uma lei natural. É a forma de eu progredir. Trabalhando, estará menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. Porque eu ocupo meu tempo, ocupo minha mente. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para, enfim, construir a felicidade que todos nós almejamos. Em algumas regiões da Terra e em algumas circunstâncias, alguém que utilize a força dos trabalhadores poderá impor seus subordinados a um excesso de trabalho. Aqui no Livro do Espírito também tem essa discussão, né, sobre a questão do excesso, do repouso, do limite do trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado. Do mesmo jeito que a gente não pode exagerar além da conta, porque tem gente que muitas vezes trabalha muito, a pessoa fala, nossa, como é a pessoa trabalhadora? E às vezes aquilo lá é um problema psicológico de fuga. A pessoa não aguenta ficar em casa e fica no serviço. Né? Não pela importância do serviço, daria para organizar melhor, mas porque está fugindo de outra coisa. Então aí também tem a questão da consciência. Mas quando a gente impõe um excesso de trabalho ao outro, isso é um problema. Numa empresa, às vezes você precisa, olha gente, essa semana não vai ter jeito, nós temos que entregar esse serviço. Vamos fazer hora extra, vamos fazer a mais. Não tem jeito. Por uma questão sazonal. Mas aquela pessoa que está sempre explorando o outro, isso é um problema. E por outro lado, os espíritos falam que a gente precisa repousar. O organismo não é algo, não é robô que vai sempre fazendo, e ainda até o robô se desgasta, porque as peças se desgastam. Nós temos limites que a gente tem que cuidar. Né? E aí os espíritos vão falar que o repouso é uma lei da natureza também, assim como o trabalho. Então é necessário após o trabalho, não só para refazer as forças do corpo, como também para dar um pouco mais de liberdade. Nós sabemos que durante o sono o espírito se desprende, né, e vai fazer trabalhos também espirituais. O forte deve trabalhar para o fraco. Então às vezes também as pessoas precisam repousar por uma questão de saúde, de limitações, e aí aquele que tem condições ajuda. Joana de Anjos também vai dizer para nós, num outro livro, Episódios Diários, que o trabalho é dom da vida. Dom da vida. Então é um presente, uma oportunidade que dignifica e mantém o homem. Em toda parte o trabalho se impõe como lei de equilíbrio. Sem ele tudo voltaria ao caos. Olha que interessante. Trabalho é movimentação de energia, mas aquele que tem a finalidade edificante constitui-se de alto valor para o indivíduo, por desenvolver a capacidade de crescimento interior, de aprendizagem dos objetivos existenciais pelo estímulo do bem. Então, trabalhar é importante, mas se eu trabalho ainda produzindo algo de edificante, esse trabalho acaba tendo um peso, um valor ainda maior. Vamos ler algumas informações que estão no Livro dos Espíritos nessa parte. Na questão 675, os Espíritos vão responder que o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação última é o trabalho, nós já falamos sobre isso. Então, não é só para ganhar dinheiro, nem para comprar coisas materiais. É para crescer interiormente. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea e expiação, que nós já falamos também, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento para a sua inteligência. Sem o trabalho, essa parte não estava no slide anterior, sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência.
Por isso é que o seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho. O homem alcançou esse nível de desenvolvimento intelectual, de progresso tecnológico, científico, porque trabalhou, porque surgiram desafios. Vejam, e aí a gente poderia dar vários exemplos, mas me veio agora, por exemplo, lá no Japão, por causa da questão dos terremotos, eles constroem prédios que têm capacidade de balançar não tão rígido, com molas, com mecanismos, com ferramentas, com materiais que permitam balançar sem cair. Por quê? Porque vivenciaram muitos anos de sofrimento, levantando obras e vindo um terremoto, um maremoto, o que for, e destruindo tudo. E aí, então, é o uso da inteligência para tentar resolver aquele desafio que a natureza, o espaço da natureza, nos cria. E aí a gente está crescendo intelectualmente. E está crescendo moralmente, porque vem o sofrimento, vem a necessidade de ajudar o outro, e aí nós vamos nos dando as mãos e crescendo juntos. Tudo na natureza trabalha, porque vem da pergunta que Kardec fez se os animais também trabalham, né? Como é que é essa questão do trabalho na natureza? Como nós, né, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que dispõe, se limita a cuidar da própria conservação. O homem não é só cuidar da conservação, trabalha para isso também, mas para esse desenvolvimento intelectual. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas necessidades, né, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Aqui falando dos mundos superiores, porque a gente acha que a gente trabalha porque a gente está, de novo, aquela coisa da escravidão. A gente trabalha aqui porque estamos num mundo material, pesado, e provas e expiações. Mas não, o trabalho é toda ocupação útil. Os espíritos superiores trabalham, auxiliando aqueles que estão na retaguarda, né, construindo mundos melhores, preparando o belo, a arte e assim por diante. Aquela questão também, de novo, mas eu não preciso trabalhar, eu já ganho, etc. Eu nasci rico, eu já herdei, ou eu tenho dinheiro, para que eu vou precisar trabalhar? Eu posso pôr numa aplicação e aquilo vai render dividendos para o resto da vida, eu não preciso me preocupar com isso. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes, quer dizer, a pessoa que tem condições, não precisar do trabalho para sobreviver, ali garantir a existência não está, e certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então o trabalho não é só para receber o seu sustento. Se você não precisa disso, ou então, por exemplo, pensa uma pessoa que já aposentou, que já tem e aposentou, hoje aposentar com um salário bom é difícil, mas se você tem um rendimento, você não está isento de trabalhar. Você pode ajudar outras pessoas, você pode trabalhar no centro, você pode trabalhar num grupo de apoio, você pode estudar, aproveitar o tempo. Mesmo se você é mais jovem e não precisa do trabalho para sobreviver, você ainda pode aproveitar essa oportunidade, dessa experiência que a vida, né, que Deus, em última instância, está te colocando numa situação de não precisar do trabalho financeiro, das consequências financeiras do trabalho, né, da subsistência pelo trabalho, mas ocupar o tempo para crescer. Eu vejo quantos jovens perdendo tempo, aí a palavra mesmo é perdendo, que podia estar fazendo tanta coisa. Ler, estudar, aprender outros idiomas, aprender instrumento, né? Ler, olha quanta obra espírita tem, e a pessoa tem tempo, porque ela não precisa sair para trabalhar. Então ela pode crescer, mas de novo precisa ter consciência disso. Nós já falamos do repouso, né? Que o repouso é importante. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar mais liberdade ao espírito, né? À inteligência. E o limite do trabalho é o das forças. Então aí também é aquela questão do auxílio àquele que não tem condições de trabalhar. Não tem condições de trabalhar do ponto de vista físico. Porque até uma oração é um trabalho. Então, às vezes a pessoa está numa cama, está doente, mas ela pode pensar no outro, né? E isso ela está trabalhando também. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-se individualmente grandes ou miseráveis, segundo Emmanuel. Então, o nosso trabalho produz o bem, mas também prejudica. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso trabalho? E antes, para a gente terminar, nós estamos chegando no fim da sequência que a Karina
Esse tema é muito legal, muito importante para a gente refletir, mas eu gostaria de terminar, não preparei o slide, vou ler direto no texto original, que é um comentário de Kardec que para mim é um dos mais belos que tem de todos, e é difícil escolher um, mas eu gosto demais desse comentário que Kardec faz nesse capítulo da Lei do Trabalho, logo no fim, na última pergunta. A pergunta 685, ela também tem ela é dividida numa outra pergunta, 685A, né, que fala, a 685 fala realmente do repouso, e a pergunta é: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? E a resposta dos espíritos: sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção das suas forças. E aí Kardec pergunta em cima dessa resposta: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né, que é limite das forças, mas ele não está conseguindo nem, ele não tem uma força mínima para fazer um trabalho mais pesado. E aí vem a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Os espíritos são bem diretos, mas Kardec faz uma discussão aqui que vai remeter à educação. Eu acho lindo a definição de educação que ele coloca aqui. Então eu vou ler o comentário inteiro antes da gente encerrar. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. Palavras de Kardec. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. Então é outro problema, né? Às vezes a pessoa tem um serviço, tem uma habilidade, mas não acha emprego. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, olha só, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio supõe-se que seja possível. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências. Durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está com um emprego, e aí vem uma crise, ela perde lavoura, e aí como é que faz? Até que ele tenha a oportunidade de trabalhar de novo, alguém tem que auxiliar. E aí Kardec vai chegar no ponto: há um elemento que não se ponderou bastante. E olha como é que ele vai conectar a educação com o trabalho. E sem a qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, que você vai lá e aprende e tal. Mas aqui consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E a gente poderia falar de bons hábitos adquiridos, né? Isso é importante. Então o outro sofre, mas se eu tenho educação, eu vou proporcionar para ele as oportunidades, ou vou sustentá-lo nesse período, enquanto ele não pode. Então vamos nos educar. Mas não educar pelo livro somente. É importante ler e aprender, mas pela experiência. É isso que Kardec está dizendo aqui. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quer dizer, pessoas sem educação, nesse sentido de educação, de criação de hábitos, né? Bons hábitos, preparados para a sociedade. As pessoas jogam lixo na rua, não respeitam a lei de trânsito. Eu vejo aqui na nossa cidade que tem muitas bicicletas, né? E a pessoa vem na contramão como se a lei de trânsito não servisse também para a pessoa da bicicleta. Uma coisa é você descer ou pegar um trecho pequeno, às vezes você até entra numa mão que não é permitido, mas dá para fazer. Mas há pessoas, ruas estreitas, né? E as pessoas na contramão, desrespeitando a faixa de pedestre, que foi criada ali para ter segurança e para dar segurança para os outros, mas as pessoas não respeitam. Eu acho engraçado, quando eu vim para cá, às vezes eu vi umas coisas curiosas. Pessoas aqui em Itajubá até acho, né, que o pessoal para bastante nas faixas. É uma lei. Mas fica até curioso, porque às vezes o pessoal parava na faixa e a pessoa que está atravessando agradece. Um sinal de educação, claro. Mas é obrigação do motorista. Ele não fez mais que a obrigação. Ele não está fazendo algo além. É lei, né? E é curioso que às vezes olha para você ver como é que são inversões de valores. O que está atravessando, o pedestre, cumprimenta, agradece. Deve sempre fazer, a gente deve sempre agradecer, independente se o outro fez por obrigação. Mas veja bem, mas é um direito dele. E o que para atrás é buzina. Fica revoltado, fica com raiva, principalmente se o outro está esperando mais tempo do que a pessoa acha que ele deveria estar, né? Então é isso. Quando essa arte for conhecida, essa arte de criar hábitos, bons hábitos, compreendida e praticada,
o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. Olha que lindo. Esse comentário de Kardec. E aí, a Karina colocou um último slide, que ela ia fazer essa apresentação, para agradecê-los. Em nome dela eu agradeço a atenção de vocês, que nós estamos aproximando do Natal, talvez não tenhamos um outro espaço para conversar, então eu desejo um Feliz Natal para vocês, que a gente se lembre do verdadeiro sentido do Natal, e que a gente possa ter um ano com mais saúde em 2021, né? Com mais aprendizado, sem revolta, com muita luta, né? Com muitas oportunidades de crescimento e com muito trabalho. Que assim seja.